tarde, pessoal. É um prazer estar aqui com vocês todos. Meu nome é Jonatas, sou um dos sócios proprietários da Mais Perto Serraria do Índio. Minha esposa está aqui me acompanhando nessa apresentação. Quero agradecer o convite do Roberto e para mim é uma alegria e um prazer estar aqui, mesmo não tendo tanta experiência com os senhores que já falaram aqui. O Júlio vai falar aqui ainda, são pessoas experientes, mas eu quero contar um pouco como a gente faz a gestão de uma empresa familiar. Nós somos em 6 irmãos, 5 que administram e tem minha irmã que começou agora junto com a gente. Ela tem 20 anos e está entrando no barco. Então são vários desafios para você fazer com que todos trabalhem no mesmo propósito, no mesmo objetivo. O tema da palestra é Finanças Empresariais para Negócios Familiares. Eu sou formado em Administração de Empresas, fiz pós-graduação em Gestão Estratégica de Negócios, estudei um pouco Economia, fiz intercâmbio em Portugal, e sempre buscando conhecimento, se aprimorando para a gente sempre trazer o melhor, tanto para a nossa família, para os funcionários e para a sociedade. Vou contar um pouquinho da história. O que é uma empresa familiar, ele não perde só dinheiro, ele perde noites de sono, respeito e história. Porque uma empresa familiar significa que ela já vem de uma outra geração. O meu pai, ele já é segunda geração de madeireiros. Meu avô já trabalhava com madeira, passou para o meu pai, e nós agora a terceira geração. Então continuamos a levar esse legado adiante. E para tu levar esse legado adiante, precisa trabalho em equipe, precisa muita energia, muita união para que todos estejam juntos no mesmo propósito. Meu pai veio para São Francisco do Sul em 1988, março de 88. Por incrível que pareça, em abril de 88 eu nasci. Então, não foi fabricado em São Francisco, mas nasci em São Francisco. Sou da terra daqui. Não sou peixeiro, mas sou madeireiro e nasci aqui em São Francisco. Somos descendência de alemãos. Em 2004 a gente fundou a Serraria do Índio. Meu pai tinha uma marcenaria na época que ele veio para cá, ele fazia esquadria, ele fazia móveis. E daí em 2004 a gente fundou a Serraria do Índio e começamos a trabalhar com madeiras de pinos e depois a gente começou a trabalhar com eucalipto. Em 2005 daí a gente começou a inovar. Na época não tinha muito comércio de eucalipto, não era uma madeira muito aceita e a gente inseriu isso no mercado e deu certo. Em 2015 a gente fez a mudança da gestão da empresa. Até então quem estava em empresa era meu pai. E por se tratar de uma gestão familiar, nós, os mais novos, a gente estudou e tal, tem uma resistência, um bloqueio e uma cultura muito forte para a inovação e para a mudança. E quando você tem alguém na liderança que muitas vezes trabalhou na força do braço, a gente reconhece, nosso pai tem orgulho do que ele fez, só que se você quer resultado diferente, você precisa fazer ações e plantar coisas diferentes para você colher resultados diferentes. Então a gente chegou num certo embate. Nós éramos 5 irmãos e assim nossas ideias não estavam mais se batendo. Então a gente estava começando a ir para um conflito. E esse conflito iria se desencadear por uma desestruturação, ou seja, cada um ia seguir o seu caminho. Só que a ideia não era essa, a ideia era nós permanecermos 5 unidos. Porque uma empresa familiar, dificilmente ela passa da segunda ou da terceira geração. Porque são interesses diferentes, tem a esposa, tem o sobrinho, e se você não tem uma cultura forte, se você não está alinhado, você perde a essência do negócio. E quando você perde a essência do negócio, você perde aquela motivação, aquela frase que o nosso amigo colocou ali, onde muitos desanimam, muitos já enxergam um fracasso, alguém precisa levantar a bandeira e falar, vamos junto. Isso é espírito familiar. Hoje nós temos a nossa missão. A nossa missão, de forma bem simples, é transformar a madeira reflorestada em soluções para nossos clientes. Nós vamos lá, cortamos a floresta, madeira reflorestada, leva para a serraria e desdobra em madeiras para construção civil, madeiras de embalagem, madeiras para os mais diversos nichos. A gente atende o Porto São Francisco do Sul, atendemos a ArcelorMittal, Porto Seco, várias empresas transportadoras que precisam de madeira. Então, vocês vão me pedir uma madeira específica, eu vou lá e produzo isso para você. Essa é a nossa missão. Pegar a madeira e transformar numa solução para que vocês atendam aquilo que vocês precisam. A nossa visão, hoje, a gente não só pensa como estamos agindo nesse sentido, em ser a melhor empresa da região norte do estado e expandir a nossa marca a nível nacional.
Até eu brinco com os meus irmãos e falo para eles que a nossa visão é um pouco mais arrojada, que não está aqui. A nossa visão é estar nos 4 cantos da terra. Como isso? E hoje a gente já está, porque tem produtos nossos que chegam na China, tem produtos nossos que chegam nos Estados Unidos, através da onde? De transportadoras, de operadores portuários que compram o nosso material, colocam no navio e vai para lá. Ou seja, só falta nos botar o nosso carimbo e a gente já está começando a atuar. Mas, claro, é uma visão muito arrojada ainda, mas no futuro, quem sabe a gente... Quem sabe não, a gente precisa colocar energia nisso para acontecer. Depende de nós. O que é o nosso negócio? A gente atua na linha de construção civil. A construção civil, ela engloba madeiras para casas pré-fabricadas, alinhamentos, coberturas, tábuas, sarrafos, tudo nesse rol de produtos. A gente atua também com beneficiamento, que daí vem a madeira beneficiada, que é deck, assoalho, lambril, forro, vista, rodapé, meia cana, vários produtos nesse sentido. A gente trabalha com palitos de embalagens. Isso aqui a gente faz palito para as empresas da região. Trabalha também com calços de bobina, que vem um monte de bobina aqui que vocês veem. Nosso amigo aqui é técnico de segurança de trabalho, sabe que aquelas bobinas lá não pode ficar solta, né? Tem que calçar. Se aquelas bobinas ficar soltas, aquilo lá depois pega um embalo e é toneladas ali, ninguém segura mais aqui. Então esses calços a gente fornece para empresas aqui da região e, por incrível que pareça, é um volume grande, né? E vem muitas bobinas aqui para São Francisco, que para nós é bom porque é uma oportunidade para nós. E aqui é a Madepar Serraria Twingo. Ela fica localizada aqui mesmo em São Francisco do Sul, na rodovia do Tiri Caxias, na reta. Quem aqui já conhece a serraria? Olha só que legal. Muito bom. Então isso aqui é o nosso negócio, para vocês entenderem a essência. Agora eu quero passar para vocês como a gente faz a gestão da serraria. Tivemos uma live com o Roberto, nosso amigo Luir. A gente compartilhou um pouco ali. E eu quero colocar 3 pilares, são mais pilares, mas eu quero destacar 3. Isso vale tanto para a empresa familiar, vale para as famílias, para qualquer negócio. Se a gente colocar isso em prática, a gente vai ter credibilidade, respeito e vai ter moral para falar. O primeiro é transparência. Uma gestão familiar, quando você não tem transparência, você não mostra os números, você não mostra decisões que foram tomadas. Aquilo ali gera desconfiança. E a partir do momento que gera desconfiança, começa a ter uma ruptura, é como se fosse uma engrenagem, uma corrente, e aquilo vai enfraquecendo, e alguém vai ficar um elo fraco. E quando o elo fica fraco, qualquer conflito, qualquer desentendimento pode desencadear um rompimento e até uma explosão. Eu uso o exemplo da panela de pressão, porque quando você bota fogo numa panela de pressão, ela começa a ferver e sai aquela pressão por cima daquela bolinha lá em cima. Se você tranca aquela bolinha, o que acontece? Ela explode. E a transparência é justo isso. Tu pega aquela bolinha e deixa a pressão escapar. E vai escapando a pressão e aquela pessoa que está irada naquela hora, mas por que gastou isso? Quem autorizou fazer isso? Mas o outro gastou mais, o outro não veio trabalhar, o outro não está fazendo a parte dele. Isso é dessa forma, o outro é responsável dessa área, o outro faz aquilo ali. Isso, quando tem essa comunicação, essa transparência, você acaba ligando a pressão. Autenticidade e sinceridade. A autenticidade, ela tem muito a ver com aquilo que nós somos, a nossa essência e a nossa missão de vida. Se eu convidar não entender a minha missão, meu propósito como empresa junto, vai chegar um momento que vocês vão ficar desanimados, tristes e não se sentir importantes e nem úteis na nossa equipe. Por quê? Porque vocês não estão sendo sinceros com vocês mesmos. Vocês querem agradar alguém. Então, como família, se você está junto num barco, mas você não está remando na mesma direção, só está ali por interesse ou por elo familiar, ou você sai do barco, ou você rema junto. Não existe você ficar num barco que você não quer permanecer. Isso vale também para as empresas, onde você trabalha. Às vezes você trabalha só pelo salário. E quando a gente trabalha só pelo salário, aquilo que o nosso amigo falou de volta, se você não tem paixão naquilo que tu faz e é só pelo salário, no primeiro conflito você explode. Porque daí a tua expectativa que você esperava, a expectativa ela cai por terra e sobra a realidade. E a realidade te confronta. E ela vai chegar um momento que você tem que ser sincero, ou você quer continuar ou não. E uma empresa familiar vai chegar momentos da vida que alguns dos membros não vão querer continuar. E
Quando ele não quer continuar, ou ele vai querer a parte dele, ou ele vai tentar boicotar, ou vai tentar botar a culpa em alguém que não administrou direito. Por isso que tem que ser sincero, tem que ter transparência. Uma outra colocação é unidade de linguagem. Quando você tem, o que é unidade? A unidade, creio que todos vocês entendem, esse conceito ela é diferente de união. Nós aqui estamos unidos, mas a gente não está em unidade no sentido da nossa missão, do nosso propósito, de nós trabalhar num produto. O Roberto tem a Vaca Roxa, consultoria, ele tem consultoria. A gente está unido aqui para disseminar o conhecimento. Agora, se nós abrir uma empresa e numa unidade de linguagem, unidos no sentido de estar junto até o final, vai ter uma comunicação coerente. É como você pegar um bolo, os ingredientes e misturar tudo, está tudo naquele bolo. Não tem mais como tu tirar o fermento dali, não tira mais o trigo. E uma empresa familiar, ela precisa estar em unidade de linguagem. Porque se ela estiver só unida, os funcionários, eles estão unidos conosco naquele propósito. Mas no primeiro momento, na primeira oportunidade que eles receberem uma proposta melhor, eles vão te deixar. E o membro da família não. Por quê? Porque ele tem responsabilidade legal, tanto com o governo, com o segurança do trabalho, são N fatores. Então, tu não pode pular do barco de uma hora para outra, porque tu tem uma responsabilidade. E essa unidade de linguagem, ela vem de cima para baixo. Lá na serraria, a gente tem uma cultura cristã, a gente quer colocar assim a cultura do reino para que as pessoas que chegam a nós, que vem muitas pessoas às vezes que usam drogas, bebidas, pessoas às vezes que não têm aquele sentimento de pertencimento na sociedade. Então a gente entende que a gente é um canal de bênção para essas pessoas, através do trabalho. Então daí a gente dá uma motivação, a gente conversa, a gente tenta dar um plano para essas pessoas. Porque as pessoas, quando elas vêm trabalhar com a gente, o que eu entendo? Significa que elas ainda não têm um projeto de vida para elas. Ou seja, elas precisam de alguém para orientar. Isso é uma fase da vida delas que elas vão passar ali na empresa. Então a gente precisa dar um plano, um projeto de vida. E a consequência é o salário que elas vão receber. Elas acabam vendendo 8 horas do dia delas em troca de receber ordens. E essas ordens, essa responsabilidade, elas precisam cumprir. Tudo dentro, como o nosso amigo falou, da segurança do trabalho. Na segurança do trabalho realmente é um desafio grande, nós passamos lá por vários desafios. Graças a Deus estamos evoluindo nessa parte, principalmente a NR1. De gerenciamento de riscos e também do psicológico das pessoas. O que eu digo para eles? Às vezes vocês têm problemas familiares, tem pessoas com drogas, com bebidas, separação no casamento, são tantos problemas, e quando ele vem trabalhar, ele não consegue estar de corpo, alma e espírito ali. E nós somos uma serraria, e lá tem serra, tem esteiras, tem vários riscos, e às vezes a pessoa está com a mente longe. Então, às vezes é um risco de nós colocar ali. Já aconteceu, às vezes, de uma pessoa, um gritar com o outro, a gente orienta e fala que é proibido gritar dentro do Parque Fabril. Vamos trabalhar, não sei o que, daí o outro já quer levantar um sarrafo para o outro, né? Então a gente tem que ir lá e pacificar. Mas por quê? Porque a pessoa está emocionalmente abalada. Então essa unidade de linguagem, ela precisa estar coerente. Eles precisam saber o que eles estão fazendo ali, e unido com a gente nesse propósito. Então esses 3 pilares, se a gente colocar eles em prática, a gente consegue ter uma gestão muito eficiente. Os maiores erros na gestão familiar, que eles são os 3 pilares, mas tem os erros que a gente até comete na nossa vida pessoal também. O maior erro da empresa familiar é achar que o amor paga o boleto. Não, o amor ele não paga boleto. O amor ele é bom no casamento, né? Quando tem dinheiro, mas quando falta dinheiro, a esposa vai cobrar. A esposa, ela quer sempre melhoria e tal. E as pessoas começam a colaborar. Cada um tem o seu salário. Colabore. Cada um tem o seu salário. Um vai ganhar mais que o outro. E no final, se sobrar lucro, né, nem sempre sobra lucro, né? Porque o nosso custo fixo de superação é alto. Digamos que sobe lá, sobrou 50 mil reais no final do ano. Tira 50% para investimento, 50% divide entre os sócios. É uma forma de remunerar. Mas não ganha um ganha mais que o outro. A não ser que um passou por uma dificuldade, precisa de um apoio, é conversado, entra a transparência daí. A empresa nunca vai negar de ajudar ninguém, mas desde que tenha uma justificativa, uma transparência para que todos entrem num acordo e façam a coisa acontecer.
Isso aqui, ó, decidir no sentimento. Às vezes, aconteceu um problema na família de um, e ele chega na empresa chutando balde. É porque eu não concordo com isso? Porque, um exemplo, vamos investir numa máquina ou vamos investir num caminhão? Somos em 5. 2 querem o caminhão e 2 querem a máquina. A máquina vai aumentar 50% da minha produtividade. O caminhão vai reduzir 50% do custo do transporte. E tem que entrar no consenso. E como se faz isso? O diálogo, análise de cenários. Analise o cenário pessimista, o real e o otimista. E traga dados com base em dados, não em sentimentos. Porque quando a gente age por sentimento, principalmente quando nossas emoções estão à flor da pele, tem um conflito, lembra da panela de pressão, né? Não foi descarregada aquela energia. A gente até costuma falar que ele tinha um fio terra. Ele precisava de alguém para descarregar a raiva da energia que ele tinha. E lá e esculachava às vezes aquela pessoa, né? Às vezes sobrava para um de nós, né? Então não funcionava. Porque ninguém quer ser o fio terra. O fio terra é para receber descarga elétrica, né? Agora imagina que tu recebeu uma descarga de uma pessoa que carrega às vezes uma energia negativa que ela quer explodir. E se tu recebe aquilo, tu fica mal. Então é bom tu não receber aquilo, né? Fica muito mal. E uma empresa familiar que daí envolve sentimento. Trabalhar muito e sobrar pouco. Isso aqui, até eu sou cobrado, minha esposa está aqui de prova. Você trabalha mais que os outros? Né? Não é que trabalha mais que os outros, é que são responsabilidades. Cada um tem o seu papel dentro da empresa. Então há momentos que nós não vamos ter o mês muito bom. O faturamento vai ser um pouco menor. Então, consequentemente, tu vai ganhar um pouco menos. Mas não significa que tu está ganhando ruim. Significa que mais dia precisa reunir o time e vamos fazer diferente. Vamos buscar novos clientes, novas parcerias. Mas não vamos ficar reclamando. Vamos fazer o negócio acontecer. Porque se a gente reclamar que a gente está ganhando pouco, vai chegar um momento que o barco vai afundar. Lá na serraria a gente usa uma expressão, eu fiz uma reunião com os funcionários, nós temos 18 colaboradores lá. Não são muitos, mas 18 para tão fácil assim. Num barco tem um funcionário pica-pau e um funcionário águia. O funcionário pica-pau, até eu fiz o desenho da arca, a arca de Noé. O pica-pau ele vai lá e começa a fazer buraco. Só vai fazendo buraco e vai entrando água no barco. O funcionário pica-pau é aquele que não tem compromisso com o horário. Não tem compromisso com as metas da empresa, não tem compromisso com o planejamento, com as ordens operacionais, chega atrasado, reclama, não quer usar IPI, tem muito disso lá, eu não vou usar luva, não vou usar óculos, quanto custa o teu olho? Imagina, tu veio aqui, tu tem teus dedos, fica usando o celular, é proibido o celular, mas de repente tu vem com o celular, se tu não cuidar, depois não ter dedo para mexer no celular, parece uma coisa muito simples, mas é muito sério. Trabalha com serra, perdeu o dedo ali, depois não vai poder mais mexer no celular. Então cuida, não é que a gente é chato. É que tem que seguir as normas, tem que seguir as regras. Esse é o funcionário pica-pau. E tem o funcionário águia. E depois ele vai dizer que foi a empresa que não forneceu. Exatamente. É fato. Isso é fato. O que nós fizemos hoje? Nós temos lá o responsável dos IPI, da segurança do trabalho. Quando ele vai receber o IPI, ele assina uma folha e coloca aquele CA, né? O certificado ali do produto. Pegou luva, pegou protetor auricular, pegou óculos, ele assina. Isso ali é uma prova que a gente deu o IPI para ele. Porque realmente hoje tu não pode confiar nas pessoas 100%. Porque no momento da adversidade, eu volto a falar para vocês, no momento que ele se achar no direito o funcionário e a gente falhar como empresa, ele não vai ter dó de nós. A gente já passou por um processo trabalhista e eu sei como é isso. Não é fácil. Porque você faz tudo pelo funcionário e no momento que ele sai da empresa, muda a situação. E daí tu não é mais o bom da história. Antes tu servia, ajudava. Tem funcionários muito bons que saíram pela porta da frente, a gente deixou as portas abertas, voltaram para nós, tranquilo, mas tem pessoas que não têm esse mesmo sentimento e essa mesma visão. Por isso a importância daquilo que o amigo falou, documentar tudo, fornecer tudo e estar dentro das normas. Se não está dentro das normas, você precisa se adequar ao sistema. A gente luta contra o sistema, mas quem luta contra o sistema morre na praia, não vence. Então vamos se adequar. Custa caro, custa energia, custa treinamento, mas precisamos fazer o negócio acontecer. Eu vou agilizar, falta 2 minutos, pessoal. Mudança de mentalidade.
Quando você muda uma geração para outra geração, sempre vem a mudança de mentalidade. A gente vem com a inovação, né? O Roberto é um exemplo disso aqui, né? Sempre está inovando. E essa mudança de mentalidade, ou seja, a família decide valores e empresa decide números. Quando você não mistura isso, quando a família decide números, o negócio vira discussão. Mas só que quando a empresa ela decide números, a família dorme em paz. O que significa? A empresa vai decidir os números e a família vai decidir os valores, princípios e valores, não valores financeiros, mas são os valores que vão nortear o negócio. Por exemplo, nós temos os valores do respeito e da fé. A gente prega muito isso lá. Respeito, aquilo que você não quer que façam para você, você não faz também. Quando você respeita o funcionário, você respeita às vezes o dia que não está legal, respeita no sentido de uma cobrança da gerência, e tem esse respeito, as coisas vão fluir. E a gente trabalha muito o princípio da fé. Por que a gente coloca a fé? Porque a gente acredita que as coisas não acontecem por acaso. A gente tem uma missão. Se nós temos um CNPJ na mão, temos uma equipe que trabalha com a gente precisa desenvolver aquelas pessoas, também o lado espiritual e a alma delas. Principalmente, às vezes, o coração sobrecarregado de energias negativas, frustrados, famílias abandonadas, famílias desestruturadas. Então, a gente é um canal de bênção para eles. Por isso, a gente tem esse princípio da fé. Um método para a gestão familiar funcionar, isso aqui é receita de bolo, todos sabem já, né? Separar pessoa física de pessoa jurídica, isso não é burocracia, é respeito. Quando você separa a pessoa física, se tu misturar tudo, vai começar a receber na tua conta física, outro vai querer receber também, depois você gastou dinheiro, quem vai devolver esse dinheiro? Não funciona. Então, a pessoa física é uma coisa e pessoa jurídica é outra. E aqui vai uma questão importante. Se uma empresa quebra, uma empresa vai mal, é porque o CPF é fraco. A pessoa não está preparada emocionalmente para administrar aquela empresa. Não é que o CNPJ é fraco ou que a empresa é fraca, mas a liderança não tem energia, não tem aquela coragem suficiente para fazer a empresa funcionar. Então, CPF forte, CNPJ forte. Aí vem agora custo por metro cúbico, que aqui até o pessoal do Senai falou, quando você tem que entender o teu negócio, o custo da hora trabalhada, o custo da matéria-prima, o custo da hora parada. E eu digo para vocês, nosso maior custo hoje, que a gente tem lá, é o custo da hora parada e as paradas não programadas, faltas de funcionários que não vêm trabalhar. Então, se eu paro 1 hora, 2 horas no dia, eu tenho ali prejuízo. Então, quando eu entendo isso e deixo claro para a gestão, as coisas ficam mais evidentes. Caixa não é detalhe, é oxigênio. E a empresa ela não quebra por falta de lucro, mas sim por falta de ar, de oxigênio. Ou seja, nós precisamos estar atentos aos números. Fluxo de caixa. Tem dinheiro, faturamento é diferente de fluxo de caixa. Uma palestra de fluxo de caixa, né, que eu tinha visto. A pessoa não chegou a falar sobre isso. Mas, enfim, eu não vou aprofundar nesse tema, mas bem rápido. O fluxo de caixa é o dinheiro que tu tem todo dia para movimentar a empresa. Vai pagar fornecedor, vai pagar manutenção, vai pagar boleto, pagar energia. E o faturamento, às vezes, a gente vende lá para 30, 60 e 90 dias. Então, tu tem que fazer essa gestão. Se acabou o dinheiro, conflito iminente. Vamos botar a culpa em quem? O financeiro. E por se tratar de família, a briga está declarada. Princípios e valores bem definidos, eu falei 2 para vocês, respeito e a fé, mas temos trabalho em equipe, proatividade, são vários princípios ali que norteiam a nossa cultura. A gente tem uma gestão participativa e um conselho. Como a gente faz para tomar decisão? Nós somos em 5 irmãos, então a gente é democrático, a gente faz uma votação, 3-2. Se 3 concordaram, os outros 2 abaixam a cabeça e colam para frente. Ah, não deu certo? Não vai reclamar. Os 3 concordaram, todos têm responsabilidades iguais, então vamos fazer o negócio acontecer, é profissional, não tem essa de criticar, vamos trabalhar junto. Já aconteceu nós tomar decisões, erramos feio, mas aprendemos com os erros, principalmente financeiro. Conflitos. Já estou finalizando, sabe? Vou passar. Os conflitos, como é que a gente resolve o conflito? Conversando. Né? Tem momentos que um quer bater no outro, mas depois se resolve. Assumir riscos calculados, priorizar investimentos e análise de cenários, todos esses riscos aqui tem que ser calculado na reunião do conselho. Tudo documentado certinho, só vamos fazer se todos tiverem clareza do que está sendo feito.
Indicadores é fundamental. Então, hoje a gente tem consultoria também do Sebrae e do Senai. A gente desenvolveu vários indicadores. Indicador de faturamento, margem de contribuição, de eficiência, de produtividade. Esses indicadores, eles precisam, uma empresa familiar e qualquer empresa precisa ter indicadores bem claros. É como se você tem o painel do teu carro ali, você tem os indicadores de combustível, temperatura, e aquilo te norteia no carro. Uma empresa, a mesma coisa. Precisa ter um painel que te direciona. Ó, um legado familiar, na empresa familiar, herança não é dinheiro, é empresa de pé. Ou seja, se os meus sobrinhos, por exemplo, estiverem pensando só no dinheiro e não em manter a empresa de pé, quando chegar na geração deles, ela se foi, vai parar. Então, o legado é a empresa perpetuar, porque ela vai gerar riqueza para todos. Perenidade e cultura forte do negócio, para que as próximas gerações possam continuar o negócio. Então, a longevidade dos negócios, isso vale para a nossa empresa, mas vale para todos. Porque o nosso negócio não é sobre madeira, a madeira é uma ferramenta. Eu posso estar vendendo, por exemplo, raquete, posso estar vendendo qualquer coisa. Então, essa é a nossa missão, transformar a madeira reflorestada em solução para o cliente. Só que não é a madeira o negócio, ele é só um caminho para que a gente alcance o que a gente deseja. É sobre gestão e é sobre família. E a família foi a primeira instituição que Deus criou, lá no Jardim do Éden. Então, se a família está forte, a base está forte, a sociedade está forte, todo mundo ganha. É sobre o nosso futuro. Empresa forte hoje, família segura amanhã. Significa que se nós somos fortes, podemos dar segurança para quem depende de nós. Muito obrigado. Meu nome é Jonathan Persum, o Instagram e o site da Mindfair. E aqui uma foto da nossa família. Aqui é meu pai, eu, minha esposa, minha irmã, que falei para vocês. Esse aqui é meu irmão, minha cunhada, minha mãe, cunhada e sobrinhos. E aumentando, né? E está aumentando.